Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, dia 11 de novembro, para gravar mais um resumo do dia, terça-feira, e vamos ver como é que foi o nosso dia, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram da sala e estão participando todos os dias. Hoje nós batemos um novo recorde do número de pessoas na sala e isso deve ser comemorado e compartilhado com todos. Obrigado a todos e Deus abençoe a todos aí pela confiança e a credibilidade que tem depositado aí no nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Passando até um resumo para vocês aí, né? Quem não pôde acompanhar o dia todo ou em nenhum momento hoje entrou na sala. Hoje eu operei acima da minha média. Hoje eu acabei fazendo aí 14 operações, né? Não porque eu quis ou porque o mercado estava muito bom, acho que pelo contrário, mas porque alguns erros aí de repente de estratégia ocasionaram e me levaram a operar bastante scalper. Então não gosto de fazer um monte de operação, mas quando dá resultado positivo ainda tá bom. Eu acho que se eu tivesse feito menos, um pouco menos, eu teria batido a meta, porque com essas 14 operações eu cheguei próximo dos 600 pontos, que é a minha meta do dia. Se eu tivesse operado um pouco menos, talvez eu tivesse um resultado um pouco melhor. Mas vamos lá ver como e por que isso aconteceu. Uma outra coisa aqui que eu quero explicar é que o motivo pelo gráfico hoje estar branco é simplesmente para a vista mesmo, né? Para dar uma descansada na vista. Eu acho que esse aqui cansa mais a vista, mas como eu estou muito tempo com gráfico preto, eu quis mudar um pouquinho hoje. Mas é o mesmo gráfico, a mesma configuração, só o fundo que está branco, ok? Então vamos lá. Como todos os dias eu faço, de manhã eu bati o olho no gráfico 60 minutos e vi o gráfico apoiado aí, ou se aproximando de um suporte, né? O mesmo que era ontem resistência, e por isso a gente fez as operações que fez. Hoje eu pensei, bom, com essa abertura aqui, esse candle foi o candle da abertura, provavelmente teremos um pouco de suporte num primeiro momento e o 60 minutos tentando replicar até as médias, ou a laranja ou a primeira média, que é azul, de 9 períodos. Então procurei lá com esse entendimento, procurei lá no 1 minuto também um sinal que me desse essa indicação, tá? Então a princípio fizemos uma venda no scalper aqui. Por que scalper? Porque tinha esse suporte logo no início do dia, já fotografado ele, então eu não tinha no pivô para acreditar num alvo para baixo. Fiz somente um scalper aqui, fizemos um scalper aqui de 85 pontos. Depois fiz um outro scalper aqui de mais 50 pontos, né? Passando o tempo aqui, a gente começou a procurar a compra e foi quando eu tomei a posição comprado por aqui. Por aqui eu comprei, pensando naquele 60 minutos que a gente viu logo cedo, né? Então aqui era 9h35 da manhã, mais ou menos. E pensei, bom, o stop vai ficar na mínima do dia, né? Se a gente conseguir êxito no repique dos 60 minutos, nós temos um espaço aí a 53.300 ou até 53.600 aproximadamente. Mas teríamos uma barreira a vencer aqui primeiro. Então, como o 1 minuto vinha parando de cair, fazendo topos e fundos ascendentes, apostei aqui, mas um pouco antes do mercado abrir, faltando 2 minutos aqui para a abertura do nosso mercado, ele deu um violino, né? Mais um para minha coleção. Ele veio lá embaixo e subiu, né? Covardemente ele me violinou, então eu tomei esse stop de 135 pontos. Antes desse stop, eu ainda fiz um scalpzinho de 50 pontos aqui, 55 pontos aqui no meio do caminho, tá? Mas acabou me dando esse stop porque meu stop estava lá automático, não estava no dedo, e quando ele bateu lá, pegou e subiu, né? Ainda falei, bom, é claro que isso é uma violinada com um candle desse tamanho, mas stop é stop, né? A gente não sabe até onde pode ir o preço. Doeu, mas fiquei esperando aí, tentei ser disciplinado o suficiente para esperar a próxima oportunidade. Quando apareceu essa oportunidade, eu ainda fui até um pouco precipitado, porque quando ela apareceu aqui, a possibilidade de compra, eu me antecipei aqui nessa compra
antes de romper o 880, eu tentei entrar no 865 e coloquei o stop aqui. Eu fiz uma comprinha assim, ó. Rompeu aqui, eu comprei, coloquei um stop curtinho para ver se eu não queria ficar de fora, né? Não queria ficar de fora da operação. Então eu fiz isso. Aí olha só o que ele fez de novo. Ele rompeu nesse candle, eu comprei, foi um pouquinho, voltou, me violinou de novo e subiu, né? Mas aí para largar a mão de ser bobo, né? Colocar o stop tão apertado assim, com medo de perder mais, acabou perdendo o que não precisava ter perdido. E aí ele subiu e eu não precisava ter tomado esse stop aqui, mas tomei esse stop e fui entrar só quando? Nesse candle, quando ele de fato rompeu aqui o que era o certo, né? E aí foi onde eu consegui entrar. Aí ele andou bem, andou bastante, chegou lá no 170, 175, alguma coisa assim, né? E esse foi o topo aqui, 175, e começou a voltar. Esperava que essa volta parasse no suporte, não parou, passou direto. Fiz um scalper no meio do caminho aqui de 80 pontos. Fizemos também um outro scalper aqui de mais 60 pontos. E o stop original estava lá, no fundão, 725. Quando ele caiu aqui, fiz mais esse scalper. Se ele pega lá, eu ia ser estopado. Como ele voltou, eu puxei uma retração aqui só para garantir o resultado da primeira operação. E falei, bom, se ele bater no 53 mil aqui, eu vou sair. Eu não saí nem no 53 mil, na verdade eu saí no 52.985, onde está marcado aqui, né? Mas baseado nisso aqui, eu falei, se ele voltar ali, eu vou sair da operação e vou dar por encerrado o repique do que eu pensei que viria nos 60 minutos, tá? Então foi assim que eu encerrei essas outras operações. Então comecei já o dia operando bastante, veja, era 11 e pouco da manhã. Eu falei, pessoal, olha só quantas operações eu já fiz 11 horas da manhã. Com isso eu não dei atenção para a abertura das opções. Quando eu batia o olho no gráfico, eu via a Petrobras meio que consolidando depois de um gap, a Vale abrindo em gap, já perdendo a mínima do diário. Não tinha o que fazer. Então eu dei atenção aqui no índice, uma vez que eu já estava já totalmente envolvido nas operações do índice. E acabei o dia inteiro não fazendo nenhum day trade nas opções. Mas depois a gente fala das opções. Então foi assim essas primeiras operações. Passado mais um tempo, eu falei, agora eu vou dar uma acalmada aqui, porque eu estou operando demais, para não fazer besteira, né? Vamos dar uma olhada para o cenário aqui como um todo e entender o que o preço está querendo fazer. Aí ele consolidou, na verdade bateu lá em cima, bateu lá embaixo, não perdeu fundo, não fez topo. Começou meio que consolidar, né? Aí fez um outro pivô abaixo das médias, subiu, bateu no alvo, voltou, bom, enfim. Esse horário aqui já estava chegando no meu horário de almoço aqui. Saí para almoçar, não fiquei só acompanhando o mercado, foi quando o índice virou para baixo e perdeu a mínima do dia aqui, né? Nesse momento aqui, um colega no chat escreveu lá se dava para comprar pelo risco e tal, para voltar nas médias. Eu falei, ó, pelo risco vale, porque é um suporte muito importante. Ele perde um pouco, geralmente ele repica, né? E acabei até entrando com ele na hora do almoço nessa operação, mas essa aqui não contei porque eu entrei na hora do almoço, só eu e ele no chat. Mas deu 150 pontos, a gente saiu aqui na média móvel, deu 150 pontos essa subida aqui. Eu estava até almoçando ainda. Quando eu voltei do almoço, já mais ou menos por aqui, 1h30, né? Aí foi que eu fui fazer a primeira operação de scalper. Na verdade não foi de scalper. Então, mais ou menos por aqui, 1h30. Aí eu, atrasado, porque a venda que tinha acontecido nesse pivô foi aqui, abaixo desse candle. Como eu não tinha entrado, que eu estava almoçando aqui, 1h26, eu não tinha chegado aqui na frente do computador ainda. E vi o preço caindo com alvo lá nos 420, 430 mais ou menos. Eu pensei, bom, acho que esse negócio vai cair e eu não quero ficar de fora. Aí vendi aqui, por aqui eu vendi. E aí eu deixei o stop aqui, quando ele começou a subir, caiu, eu baixei o stop pra cá e nesse candle eu estopei. Perdi 70 pontos aqui de alegre, né? Não precisava ter feito essa operação. Aí eu falei, bom, agora para consertar a besteira eu preciso fazer outro trade. Aí fiz um outro trade aqui só para consertar a besteira. Por isso que acabei operando demais, como vocês já viram lá, né? Foi assim que foi acontecendo durante o meu dia. Uma outra operação que eu fiquei para tendência até os 400, também não saí aqui, quando eu vi que não queria perder. Na verdade não saí aqui, eu saí aqui, né? Deixa eu colocar para cá, porque
que a saída foi aqui, ó. Nesses candles aqui, ó. Nesses candles aqui, quando não queria perder esse fundo aqui. E aí eu sair, no outro candle ele furou. Aí quando ele perdeu 600, eu entrei de novo nesse candle. E aí, como eu já tinha feito a besteira aqui, recuperei. Saí adiantado, entrei de novo. Entrei de novo. Quando chegou aqui eu falei, sabe uma coisa, eu vou sair de novo, garantir mais um pedacinho aqui, deixa o preço ir no alvo, deixa eu dar uma respirada porque eu estou operando demais. Não é a minha característica fazer esse monte de operação, e eu comecei a fazer bastante operação. Então eu saí da operação por isso, mas o alvo estava lá no 435, 425, alguma coisa assim, tá? E aí o preço foi indo, enrolando, 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 mas ele bateu lá no alvo, ó. 435 aqui foi a mínima, mas eu já estava fora da operação e depois começou a subir, tá? Então quem ficou na operação tá de parabéns porque ele foi no alvo. E aí depois teve essa movimentação aqui, nós fizemos mais uma operação que foi olhando esse pivô, enxergando esse pivô, com alvo em 940, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 940. Isso, 940 era o alvo, então fizemos essa operação, tá? Desprezei a sombra, porque isso aqui foi uma distorção, não sei o que provocou isso, então a gente desconsiderou esse candle para armar esse pivô. E deu certo, entre aspas, né? Porque aí eu entrei aqui, junto com o pessoal, nós entramos aqui nesse ponto. E o alvo era 200 pontos para cima. Ele quase bateu no alvo, voltou um pouquinho, começou a subir de novo, aí deu aí perto de 100 pontos, eu coloquei para sair com 100 pontos, mas executou na verdade com 90 pontos. E aí eu encerrei a operação aqui nesse candle. Depois ele foi um pouco mais, não chegou no alvo, o stop tinha, o pessoal que não saiu colocou o stop por aqui, ele voltou, estopou, depois subiu de novo, depois de enrolar bastante acabou chegando no alvo, 940, tá? Mas eu já tinha encerrado a operação por aqui. Aí, acompanhando o cenário como um todo ainda, fizemos um scalper na venda aqui, e essa operação encerrou aqui, nessa sombra, nesse candle aqui. Vendemos aqui o rompimento desse candle aqui, e pegamos aí 50 pontos nessa queda. E depois que ele subiu, aí já não fiz mais nada, que já era o nosso horário de encerrar, né? Essa marcação só foi feita aí depois do dia já encerrado, mas isso aqui já não era operações nenhuma, não fizemos mais nenhuma operação. Então esse foi o nosso dia, tá? A gente volta lá agora para dar um zoom na tela e ver como foram as 14 operações e qual foi o saldo de pontos. E depois a gente vai somar ao nosso acumulado do mês para ver como é que nós estamos rumo ao nosso objetivo de 6.000 pontos. Como eu disse, falando das opções, eu não fiz nada, nenhum day trade em opções hoje, até porque eu operei demais, compensei a falta das operações nas opções no índice, né? Porque eu operei o índice para 3 dias hoje, mas permaneci nas operações de Petrobras, mas saí de todas as operações que eu estava de Vale, assumindo lá o prejuízo e encerrei, porque ela já abriu com gap, perdendo fundo e não tinha mais razão nenhuma de eu estar comprado nela. Nem esperei fechar o dia para encerrar a operação. Então vamos lá para o nosso geral do dia de hoje nas operações do mini índice. O que está na tela, esse monte de operação, foi o que eu fiz hoje, ok? Foram 14 operações, das quais 3 foram stop loss, 265 pontos no total de stop loss, e 11 foram stop gain ou operações de gain, um total de 735 pontos. Por isso que eu disse, se eu tivesse operado menos, provavelmente a meta teria sido batida, né? Porque o saldo dessas operações ficaram em 470 pontos, descontando os stops do dia. Nosso acumulado do mês então era 31 operações, agora passa a ser 45 operações e um total de
2.040 pontos, rumo aos 6.000 pontos. Devagarinho a gente vai se aproximando dele e com fé em Deus nós iremos atingir esse objetivo. Hoje mais pessoas testemunharam na sala que pela primeira vez bateram 300 pontos no dia, pela primeira vez bateu um determinado gain, pela primeira vez saiu de uma zona limitada que não conseguiu ultrapassar, e a gente vai quebrando paradigmas e barreiras dia a dia, e é isso que me satisfaz, é isso que me dá prazer. Como eu disse hoje na sala, o propósito maior é fazer com que os clientes, os alunos que ali na sala estão querendo aprender, aprendam, né? Ganhar dinheiro vai ser uma consequência, mas aprendam como gerenciar o risco, aprendam como operar, porque melhor do que a estratégia, melhor do que o método, melhor do que o setup é o gerenciamento. Qualquer setup, por melhor que ele seja, se não tiver um gerenciamento aplicado efetivamente nele, não vai dar retorno no longo prazo. Então, o gerenciamento de risco é tudo. É muito mais importante do que qualquer estratégia de qualquer método que você possa vir operar. Ok, pessoal? Então, obrigado por mais um dia. Que Deus abençoe vocês a cada dia abundantemente e que vocês possam evoluir e sentir essa evolução todos os dias na vida de vocês. Um passinho adiante a cada dia é o que eu desejo para vocês, e o que depender de mim, podem contar comigo, que é o que eu mais quero fazer nessa minha atividade com vocês ali. Então, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva para poder acompanhar diariamente aí esses resumos, que hoje temos um comprometimento aí de fazer todos os dias a gravação para acompanhar a busca do nossos 6.000 pontos. Você que não é cliente e se quiser se tornar cliente, acesse o site da Corretora Rico, www.rico.com.vc, né, para você poder participar da nossa sala gratuitamente todos os dias. E para quem já é cliente, já está lá na sala, até amanhã, encontro marcado às 9 horas da manhã, vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado.